Hoje eu quero conversar com vocês sobre tosse. Está oficialmente aberta a temporada de gripes, resfriados, pneumonias e bronquiolites. Essa época do ano que a gente está entrando agora, março, abril, é a virada para o outono, é a pior sazonalidade para as doenças respiratórias. E um sintoma muito comum das doenças respiratórias é a tosse. Preocupa muito os pais, mobiliza muito as famílias, é uma queixa frequente no consultório de pediatria. E eu vim conversar um pouco aqui com vocês para a gente entender essa tosse e que nem sempre ela vai ser uma coisa ruim. Quando eu tenho tosse, gente, tem um leque enorme de diagnósticos que se abre. Eu não tô aqui hoje para fazer diagnóstico de tosse nenhuma, até porque para eu fazer esse diagnóstico eu preciso de um exame físico bem feito e uma história dessa tosse muito bem tirada. Eu vou precisar saber se é seca ou se é produtiva, há quanto tempo a criança está tossindo, se tem horário essa tosse, se ela vem em crises. Estão entendendo? Tem um monte de coisas para eu ir aqui juntando um quebra-cabeças para a gente tentar entender a tosse do seu filho. São poucos os casos que a gente vai precisar de um exame de imagem ou de exame de sangue. É claro que vocês precisam ter um acompanhamento, tá certo? E não vai me colocar no Google, combinado? Porque no Google todo mundo morre. Então eu queria falar, principalmente hoje, sobre a tosse mais comum na pediatria, que é a tosse que acompanha os resfriados e gripes. Aquela tosse que a criança está tossindo há menos de 4 semanas, que é aguda, que tem muito provavelmente uma etiologia viral e ela tem uma função muito importante, principalmente nas crianças que estão com o nariz escorrendo. Olha só que interessante, tem secreção ali e do mesmo jeito que tem secreção no nariz, a gente tem um canalzinho aqui atrás que chama nasofaringe e ali fica carregadinho de secreção. E aí isso pode descer e chegar aqui embaixo em via aérea e descer para a via aérea inferior. Traqueia, tá tudo aqui. Criança não sabe escarrar, as menorzinhas não sabem assoar o nariz. Então, um mecanismo de proteção dessa secreção para não descer para a via aérea mais baixa é a tosse. Eu costumo falar para os meus pacientes que quando a gente tem um nariz carregado, eu nem quero que ele não tussa. Vai ter uma tosse ali que a gente vai ter que tolerar. Mas, de novo, para chegar nesse diagnóstico, por favor, tenham o acompanhamento do médico. E tem alguns sinais de alerta para a gente prestar atenção na tosse do nosso filho. Se ela gera falta de ar, se ela leva a vômitos, se ela leva a cianose, o que é isso? Ficar roxinho em volta da boca. Se ela está com duração de mais de 4 semanas. Todos esses são sinais de que eu preciso procurar um médico imediatamente. E aí vocês vão me perguntar, mas não dá para passar um xaropinho? E eu vou falar para vocês, tem muito pouca evidência científica da eficácia dessas medicações. Antitussígeno, mucolítico, expectorante. Tem alguns que a gente até pode usar como terapia adjuvante para ajudar e tal. Mas não criem muita expectativa. Lavar o nariz com soro fisiológico funciona muito mais do que dar esses xaropitos aí. Com relação a outras medicações, antialérgicas, medicação para asma, antibiótico, isso tudo é prescrição do médico que está acompanhando vocês. Então fica aqui para a gente finalizar. A gente já entendeu aí que a tosse pode ajudar, pode ser uma aliada nos casos de gripe e resfriados, que tem os sinais de alerta e que não é um diagnóstico fácil. Então tenha um pouco de paciência com o médico de vocês, se ele não acertar de primeira, e confiem no profissional que vocês estão levando seu filho. Isso é fundamental para que o resultado seja positivo e que todo mundo fique bem. E basicamente isso hoje que eu queria conversar com vocês. Se tiver aí dúvida, manda aqui embaixo que eu estou à disposição. Acabou? Fechou?